Abra qualquer site de notícias. Ligue a televisão. Role as redes sociais. O que você vê? Guerras, crises, confusão moral, medo, violência e um mundo cada vez mais instável. Agora vem a pergunta que poucos fazem. E se tudo isso já tivesse sido anunciado? A Bíblia, escrita há milhares de anos, descreve com precisão assustadora os dias que estamos vivendo. O que hoje parece caos inesperado, para Deus sempre foi cumprimento profético. Nada fugiu do seu controle. Nada saiu do roteiro divino. Enquanto muitos entram em pânico diante das manchetes, a palavra de Deus convida ao discernimento. Os sinais não foram revelados para gerar medo, mas para despertar consciência espiritual. Quem conhece as Escrituras entende que o fim não é derrota, é preparação para a redenção. Esta mensagem não é sobre sensacionalismo. É sobre revelação. Não é sobre desespero. É sobre esperança. Prepare-se para enxergar as notícias com outros olhos, não pelos jornais da terra, mas pela perspectiva do céu. Porque antes das manchetes de hoje, Deus já havia falado. Capítulo 1. Quando a Bíblia antecipou as manchetes. O ser humano sempre foi movido pela curiosidade sobre o futuro. Desde os tempos antigos, reis, líderes e nações buscaram respostas para o que ainda não havia acontecido. No entanto, a Bíblia se apresenta de forma única nesse cenário. Ela não tenta adivinhar o futuro, ela o anuncia com autoridade, porque procede do Deus que está fora do tempo. Em Isaías 46, versículo 9 ao 10, o próprio Senhor declara: Eu sou Deus, anuncio o fim desde o princípio. Essa afirmação estabelece uma base poderosa. Nada do que acontece no mundo foge do conhecimento e do controle divino. Quando olhamos para as manchetes atuais, guerras, crises econômicas, instabilidade política, colapso moral e medo coletivo, pode parecer que o mundo perdeu completamente o rumo. Porém, para quem conhece as Escrituras, esses acontecimentos não são surpresa. A Bíblia já havia descrito cenários semelhantes séculos antes de existirem jornais, televisão ou internet. Isso não significa que Deus seja o autor do caos, mas que Ele conhece profundamente a natureza humana e o curso da história quando o homem se afasta dos seus princípios. Este capítulo nos convida a mudar a forma como interpretamos as notícias. O mundo vê acontecimentos isolados, Deus vê um plano em andamento. O que para muitos é sinal de desespero, para o cristão é confirmação da fidelidade da palavra. Cada profecia cumprida fortalece a fé e revela que a Bíblia não é um livro ultrapassado, mas extremamente atual. Ela fala ao passado, ao presente e ao futuro com a mesma autoridade. É importante compreender que as profecias bíblicas não foram dadas para alimentar medo ou especulação. Pelo contrário, elas existem para trazer segurança espiritual. Quando Deus anuncia o que está por vir, Ele não está tentando assustar seus filhos, mas prepará-los. A ignorância gera pânico, o conhecimento da verdade gera paz. Jesus deixou isso claro ao ensinar sobre os sinais dos tempos. Não vos assusteis. Mateus 24, versículo 6. Ou seja, os acontecimentos seriam intensos, mas não deveriam abalar a fé daqueles que confiam em Deus. Outro ponto fundamental deste capítulo é entender que Deus não reage aos eventos, Ele governa sobre eles. Diferente dos líderes humanos, que muitas vezes são pegos de surpresa, Deus nunca é surpreendido. Ele vê o fim antes do começo e conduz a história mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Essa verdade traz descanso ao coração do cristão em meio à instabilidade global. Se Deus já anunciou, Ele também já providenciou sustento, direção e esperança para o seu povo. Além disso, quando percebemos que a Bíblia antecipou as manchetes, somos chamados a assumir uma postura espiritual diferente. Não somos espectadores passivos do caos, mas participantes ativos do reino de Deus. Em vez de medo, somos chamados à vigilância. Em vez de desespero, à fé. Em vez de confusão, ao discernimento espiritual. A palavra de Deus se torna o nosso filtro para interpretar o que acontece no mundo. Este capítulo também confronta uma geração que muitas vezes confia mais nas notícias do que nas Escrituras. Jornais informam, mas não transformam. Redes sociais alertam, mas não salvam. Somente a palavra de Deus revela o sentido espiritual por trás dos acontecimentos. Quando ela é negligenciada, o coração se enche de ansiedade. Quando ela é conhecida, a alma encontra firmeza. Por fim, quando a Bíblia antecipou as manchetes, nos lembra que Deus não perdeu o controle do mundo, e nunca perderá. As profecias cumpridas são provas de que Ele reina soberano sobre a história. O cenário pode ser assustador aos olhos humanos, mas aos olhos da fé, é apenas a confirmação de que a palavra permanece viva, fiel e verdadeira. Quem entende isso não entra em pânico diante das notícias, entra em confiança.
Porque antes que o mundo anunciasse o caos, Deus já havia anunciado a esperança. Capítulo 2. Nação contra nação, um mundo em conflito. Quando Jesus declarou em Mateus 24, versículo 7, que se levantará nação contra nação, e reino contra reino, ele estava revelando um dos sinais mais visíveis dos últimos tempos. Ao longo da história sempre houve guerras, mas o que Cristo profetizou não foi apenas a existência de conflitos isolados, e sim um cenário contínuo de instabilidade global, onde a tensão entre povos se tornaria parte da rotina da humanidade. Hoje, essa realidade é impossível de ignorar. Conflitos armados, ameaças nucleares, disputas territoriais, crises políticas e guerras ideológicas dominam as manchetes e alimentam o medo coletivo. Este capítulo nos ajuda a compreender que esses conflitos não surgem apenas por interesses políticos ou econômicos. A raiz do problema é espiritual. A Bíblia ensina que quando uma nação se afasta de Deus, ela perde o senso de justiça, equilíbrio e temor. O resultado é o aumento da violência, da opressão e da busca desenfreada por poder. Guerras não começam apenas nos campos de batalha. Elas nascem no coração humano, marcado pelo orgulho, pela ganância e pela ausência de princípios divinos. Jesus também nos mostra que os conflitos dos últimos dias não seriam apenas físicos. Hoje vemos guerras econômicas, onde países lutam pelo controle de mercados e recursos, guerras ideológicas, onde valores são impostos ou destruídos, e guerras culturais, onde a identidade das nações é atacada. Tudo isso gera uma atmosfera de instabilidade constante. O mundo vive em alerta, sempre esperando a próxima crise. Essa tensão permanente é um reflexo direto de uma humanidade que tenta governar sem Deus. Um ponto essencial deste capítulo é entender que o aumento dos conflitos não significa que Deus perdeu o controle, mas que a profecia está se cumprindo. Para muitos, isso gera medo. Para quem conhece a palavra, gera discernimento. Jesus deixou claro que esses sinais fariam parte do cenário antes do fim, mas também alertou: vede, não vos assusteis. Mateus 24, versículo 6. O cristão não ignora a realidade, mas não se deixa dominar por ela. Outro aspecto importante é perceber que, à medida que os conflitos aumentam, cresce também a sensação de insegurança coletiva. Nações investem bilhões em armas, tecnologia e defesa, mas continuam incapazes de produzir paz verdadeira. Isso revela uma grande verdade espiritual: a paz não pode ser fabricada pelo homem. Tratados podem ser assinados, alianças podem ser feitas, mas sem transformação do coração humano, a guerra sempre encontrará um caminho para voltar. A Bíblia afirma que somente Jesus é o príncipe da paz, e onde ele não reina, a paz é apenas temporária. Este capítulo também nos chama à responsabilidade como igreja. Em um mundo marcado por divisões, o povo de Deus é chamado a ser agente de reconciliação. Enquanto as nações se levantam umas contra as outras, o reino de Deus avança promovendo amor, perdão e unidade. O cristão não é chamado a alimentar ódio, mas a interceder, anunciar esperança e viver de forma contrária ao espírito deste mundo. A oração, muitas vezes negligenciada, é uma arma poderosa em tempos de conflito. Além disso, os conflitos globais revelam a fragilidade dos sistemas humanos. Governos caem, impérios se desfazem e alianças se rompem, mas a palavra de Deus permanece firme. Isso nos lembra que nossa confiança não deve estar em líderes, partidos ou nações, mas no reino que não pode ser abalado. Quando entendemos isso, somos libertos do medo que domina o mundo. Por fim, nação contra nação, um mundo em conflito nos ensina que os sinais não apontam apenas para a destruição, mas para um chamado ao despertar espiritual. O colapso externo revela um vazio interno profundo. Em meio às guerras e rumores de guerras, Deus continua chamando pessoas para a paz que excede todo o entendimento. Quem compreende essa verdade não vive em pânico diante dos conflitos, mas em fé, sabendo que acima das nações está o Senhor, soberano sobre toda a terra. Capítulo 3. O esfriamento do amor e a crise moral. Quando Jesus declarou em Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ele revelou um dos sinais mais profundos e dolorosos dos últimos tempos. Diferente das guerras e crises visíveis, este sinal acontece dentro do coração humano. É silencioso, gradual e devastador. O esfriamento do amor não começa de uma vez, ele se instala aos poucos, à medida que o pecado é normalizado e Deus é removido do centro da vida. Vivemos em uma era de paradoxos. Nunca houve tanta informação, comunicação e conexão digital, e ao mesmo tempo nunca foi tão evidente a frieza emocional, a indiferença ao sofrimento do próximo e a quebra dos relacionamentos. Pessoas estão cada vez mais próximas virtualmente, porém distantes espiritualmente. Essa realidade confirma com precisão a profecia de Jesus. O amor, que deveria ser o maior sinal da presença de Deus, está se tornando raro.
A Bíblia ensina que o amor verdadeiro tem uma origem, Deus. Quando o ser humano se afasta dele, o amor perde sua referência. O que resta são sentimentos frágeis, condicionados a interesses, emoções momentâneas e conveniências pessoais. É por isso que vemos relacionamentos descartáveis, famílias desestruturadas, amizades superficiais e uma sociedade cada vez mais egoísta. O amor deixa de ser um princípio e passa a ser apenas uma sensação. Este capítulo nos ajuda a entender que a crise moral não é apenas uma mudança de comportamento social, mas uma consequência espiritual. Valores que antes eram considerados absolutos agora são relativizados. O pecado é rebatizado, a verdade é questionada e a consciência é silenciada. Quando a iniquidade se multiplica, ela cria um ambiente onde o amor não consegue sobreviver. Não porque o amor deixou de existir, mas porque foi abafado por escolhas contrárias à vontade de Deus. Outro ponto importante é perceber que o esfriamento do amor não afeta apenas o mundo, mas também ameaça a fé de muitos. Jesus afirmou que o amor de muitos esfriaria, não de alguns. Isso indica que até pessoas religiosas, que frequentam igrejas e conhecem a palavra, podem ser influenciadas por esse clima espiritual. Quando o coração se acostuma com o pecado, a sensibilidade espiritual diminui, a compaixão se enfraquece e a fé se torna mecânica. A crise moral também se manifesta na inversão de valores. O que antes era errado agora é defendido, o que antes era certo agora é ridicularizado. Essa inversão gera confusão e divide a sociedade. Quem decide permanecer fiel aos princípios bíblicos muitas vezes é visto como intolerante ou ultrapassado. No entanto, a Bíblia nos ensina que permanecer no amor e na verdade é um ato de coragem espiritual, especialmente em tempos de escuridão moral. Apesar desse cenário preocupante, este capítulo não termina em desespero. Pelo contrário, ele traz um chamado claro. Manter o amor aceso é uma forma de resistência espiritual. Em um mundo frio, amar é um posicionamento. Em uma geração indiferente, demonstrar compaixão é um testemunho poderoso. Jesus afirmou que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Esse amor não depende das circunstâncias, mas da decisão de permanecer conectado à fonte. A palavra de Deus nos convida a vigiar o coração. O esfriamento do amor não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por isso, é essencial cultivar uma vida de oração, comunhão com Deus e prática do amor no dia a dia. Pequenos gestos, atitudes de perdão, misericórdia e serviço são antídotos contra a frieza espiritual. Por fim, o esfriamento do amor e a crise moral nos lembra que, mesmo em meio à escuridão, o amor de Deus continua disponível. Enquanto muitos esfriam, outros são chamados a brilhar. Quem permanece no amor permanece em Deus. E em tempos de crise moral, amar como Cristo amou não é fraqueza, é poder espiritual. Capítulo 4. Engano, falsas vozes e confusão global. Quando Jesus alertou em Mateus 24 versículo 24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais, ele estava revelando um dos perigos mais sutis e intensos dos últimos tempos, o engano espiritual. Diferente das guerras e crises visíveis, o engano atua de forma silenciosa, disfarçada e altamente convincente. Ele não se apresenta como mentira evidente, mas como uma falsa verdade, capaz de confundir até mesmo aqueles que acreditam estar firmes na fé. Vivemos na era da informação, mas também da desinformação. Nunca houve tantas vozes falando ao mesmo tempo. Opiniões se multiplicam, interpretações pessoais se tornam doutrina e sentimentos passam a substituir princípios bíblicos. Nesse cenário, a confusão se espalha rapidamente. A profecia de Jesus se cumpre quando percebemos que muitos não rejeitam Deus abertamente, mas aceitam versões distorcidas da verdade. O problema não é a falta de espiritualidade, mas o excesso de espiritualidade sem fundamento na palavra. Este capítulo nos ajuda a entender que o engano dos últimos dias não se limita a falsos líderes religiosos declarados. Ele se manifesta em mensagens aparentemente positivas, motivacionais e até bíblicas, mas que removem o arrependimento, a santidade e a centralidade de Cristo. O engano se torna perigoso justamente porque agrada, conforta e não confronta. Uma fé que não confronta o pecado não transforma vidas. Jesus afirmou que o engano seria tão forte que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Essa declaração revela a intensidade do ataque espiritual sobre a mente e o coração das pessoas. O engano não tenta afastar o cristão de Deus imediatamente, mas enfraquecer sua convicção, relativizar a verdade e tornar a fé superficial. Quando a palavra deixa de ser o padrão, qualquer voz pode parecer legítima. Outro aspecto importante é a confusão entre sinais e verdade. Muitos passam a seguir experiências, milagres e manifestações, mas deixam de avaliar se aquilo está alinhado com as Escrituras.
A Bíblia nunca negou a existência do sobrenatural, mas sempre ensinou que o sobrenatural deve ser julgado pela palavra. Sinais sem verdade conduzem à idolatria espiritual. O foco deixa de ser Cristo e passa a ser a experiência. A confusão global também é visível fora do ambiente religioso. Valores absolutos são substituídos por verdades individuais. Cada pessoa cria sua própria versão do que é certo ou errado. Essa relativização gera uma sociedade confusa, instável e sem referências sólidas. Quando tudo é verdade, nada é verdade. A Bíblia, porém, afirma que a verdade não é um conceito, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Este capítulo faz um chamado urgente ao discernimento espiritual. Discernir não é julgar pessoas, mas avaliar mensagens. O cristão maduro não aceita tudo o que ouve, vê ou sente, ele examina a luz da palavra. A Bíblia é o filtro que separa a verdade do erro, a luz das trevas e o genuíno do falso. Sem esse filtro, até mensagens bem intencionadas podem desviar do caminho. Além disso, Jesus deixou claro que a melhor defesa contra o engano é permanecer na verdade. Não é a quantidade de informação que protege, mas a profundidade no relacionamento com Deus. Quanto mais alguém conhece a palavra, mais fácil se torna identificar o que não vem dele. O engano próspera onde a negligência é espiritual. Por fim, engano, falsas vozes e confusão global nos lembra que os últimos dias exigem vigilância constante. Não é tempo de fé superficial, mas de raízes profundas. Em um mundo onde muitas vozes gritam, a voz de Deus continua falando por meio da sua palavra. Quem permanece nela não será confundido, não será enganado e não será abalado. Porque a verdade liberta, ilumina e guarda aqueles que permanecem firmes em Cristo. Capítulo 5. Esperança em meio ao caos. O fim não é o fim. Depois de Jesus descrever sinais intensos como guerras, crises morais, engano espiritual e confusão global, ele faz uma declaração que muda completamente a perspectiva dos seus discípulos. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Lucas 21 versículo. Essa palavra revela que, para aqueles que pertencem a Deus, os sinais não são motivo de pânico, mas de esperança. O que para o mundo parece o colapso final, para o cristão é o anúncio de que a redenção está próxima. Este capítulo nos convida a compreender que a Bíblia nunca termina em caos, mas em vitória. As profecias não apontam apenas para o fim de sistemas humanos, mas para o cumprimento das promessas divinas. Deus não revelou os sinais para gerar medo, e sim para preparar o seu povo. Quando o mundo olha para os acontecimentos com desespero, a igreja é chamada a olhar para cima com fé. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a maneira de viver os tempos difíceis. A esperança bíblica não é otimismo humano. Não é negar a realidade nem fingir que o mal não existe. A esperança cristã é a certeza de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora de controle. Ela se baseia nas promessas de Cristo, especialmente na promessa da sua volta. Jesus afirmou que voltaria para buscar os seus, e essa promessa sustenta a fé da igreja ao longo das gerações. O caos não é o capítulo final da história. Outro ponto essencial deste capítulo é entender que a esperança nos últimos dias não nos torna passivos, mas posicionados. Esperar não é cruzar os braços, é viver com propósito. Enquanto o mundo se rende ao medo, o cristão é chamado a viver com equilíbrio, fé e amor. A esperança nos impulsiona a perseverar, a permanecer firmes na verdade e a cumprir a missão confiada por Deus. Os últimos dias não são um tempo de fuga, mas de testemunho. Jesus também deixou claro que os sinais seriam cada vez mais intensos. No entanto, ele não disse que seu povo seria abandonado. Pelo contrário, prometeu estar conosco todos os dias. Essa presença constante de Deus é fonte de segurança. Mesmo em meio às tribulações, o cristão sabe que não caminha sozinho. A esperança não está nas circunstâncias favoráveis, mas na fidelidade de Deus. Este capítulo também confronta uma visão distorcida do fim dos tempos, marcada apenas por medo e sensacionalismo. A Bíblia não apresenta o fim como derrota, mas como restauração. O retorno de Cristo representa justiça para os oprimidos, redenção para os que creem e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. O sofrimento atual não se compara com a glória que será revelada. Essa certeza fortalece a fé e renova as forças. Além disso, a esperança cristã produz vigilância. Jesus orientou seus discípulos a estarem atentos, firmes e preparados. A expectativa da redenção nos leva a uma vida de santidade, compromisso e amor. Não se trata de marcar datas ou especular eventos, mas de viver alinhado com os valores do reino. Quem espera a volta de Cristo vive de forma diferente, com os olhos no céu e os pés firmes na terra. Por fim, esperança em meio ao caos. O fim não é o fim nos lembra que a última palavra não pertence às crises, às guerras ou ao engano.
A última palavra pertence a Deus. O mesmo Cristo que anunciou os sinais é o Cristo que venceu a morte, ressuscitou e prometeu voltar. Para o mundo, as notícias anunciam medo. Para os filhos de Deus, a palavra anuncia a vitória. Quando tudo parece desabar, a esperança se torna um testemunho poderoso. Olhar para cima, em meio ao caos, é declarar que nossa confiança não está nas manchetes, mas nas promessas eternas. Porque para quem está em Cristo, o fim não é o fim, é o começo da eternidade com Deus. Conclusão: quando as notícias confirmam a palavra. Ao longo deste estudo, ficou claro que as profecias bíblicas não são histórias simbólicas desconectadas da realidade, mas revelações vivas que dialogam diretamente com os dias que estamos vivendo. Guerras, crises morais, engano espiritual, confusão global e medo coletivo não surgiram por acaso. Tudo já havia sido anunciado por aquele que conhece o fim desde o princípio. A Bíblia não foi escrita para competir com os noticiários, mas para revelar o que está por trás deles. Enquanto o mundo reage com pânico às manchetes, a palavra de Deus oferece discernimento, direção e esperança. Quem conhece as Escrituras não vive surpreendido, vive preparado. Não caminha dominado pelo medo, mas sustentado pela fé. Este tema nos ensina que os sinais dos tempos não são um convite ao desespero, mas ao posicionamento espiritual. Deus nunca perdeu o controle da história. Mesmo quando os sistemas humanos entram em colapso, o reino de Deus permanece inabalável. As profecias não anunciam o triunfo do caos, mas a fidelidade de Deus em cumprir tudo o que prometeu. Mais do que entender os sinais, somos chamados a responder a eles. Em um mundo marcado pelo esfriamento do amor, somos chamados a amar. Em meio ao engano, somos chamados a permanecer na verdade. Diante do caos, somos chamados a viver com esperança. O conhecimento profético não deve produzir medo, mas transformação de vida. A maior mensagem das profecias não é sobre o que está acontecendo no mundo, mas sobre quem governa o mundo. Jesus continua sendo o Senhor da história. O mesmo Cristo que anunciou os sinais é o Cristo que venceu a cruz, ressuscitou e prometeu voltar. Essa é a âncora da nossa fé. Enquanto as notícias falam de incerteza, a Bíblia fala de promessa. Enquanto o mundo pergunta o que está acontecendo, a palavra responde: tudo está se cumprindo. E isso não deve gerar pânico, mas confiança. Que este estudo desperte discernimento, fortaleça a fé e renove a esperança. Porque antes das manchetes de hoje, Deus já havia falado. E tudo o que ele diz, se cumpre.